Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque assim, a lei tinha muitas regras. Tinha muitas o quê, irmãos? Regras. Tinha muitas normas. O Rashi Maimônides, no século XII, o matemático, teólogo, poliglota, ele contabilizou os 613 mandamentos da lei. Sim, os 613 mandamentos da lei. 248 mandamentos positivos, 365 mandamentos negativos. Os mandamentos de fora são os que expressamos aos homens, os mandamentos de dentro são os que expressamos a Deus. No decálogo, deca, 10, logos, palavras. Você tem 6 mandamentos de fora, 4 mandamentos de dentro, 6 mandamentos em relação ao próximo, 4 mandamentos em relação a Deus, porque para Deus não adianta expressar nada para Ele, se primeiramente você não consegue expressar para o próximo. E ele deixa isso muito evidenciado, muito mais importante do que como você chega diante de Deus para apresentar o seu culto, é como você se comporta diante daqueles que são irmãos com você. Essa, inclusive, é a ideia da Santa Ceia e é a ideia reportada na comunhão do pão, não na comunhão do vinho. De modo que a lei é cheia de regras, sim, é cheio de aparatos. E estes aparatos, grande parte deles, eram convivenciados pelos irmãos judeus. Aí, como Paulo tira a lei da responsabilidade gentílica, presta atenção, Paulo retira a responsabilidade de cumprir a lei dos gentios. Aí Paulo faz essa pergunta: então, por que eu tirei a responsabilidade dos gentios cumprirem a lei, então Cristo é um ministro do pecado, né? Ele pergunta, e ele mesmo responde: claro que não. Por isso que você tem que ler aqui, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, porque em Gálatas capítulo 5, capítulo 6, Paulo coloca o cristianismo em prática. Porque os judeus estão pensando que agora os cristãos não vão fazer mais nada, não. Agora é só aceitar Jesus e viver na bagaceira. Paulo disse: não, o comportamento do crente é diferente. Diga glória a Deus, igreja. Comportamento do crente é diferente, é batuta. Crente se veste diferente, fala diferente, vive diferente. Não é sobre estética, é sobre interior. Ele vai dizer isso, mas aqui inicialmente os judeus estão dizendo: então quer dizer que agora eles não vão fazer mais nada? É só mediante a fé e mediante a graça? E Paulo usa Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Então esse é o sentido dessa fala. Aí versículo 18: porque se torno edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. O que Paulo está dizendo aqui? Se eu for prejudicar, sacrificar, destruir aquilo que inicialmente eu construí, por que ele usa inicialmente e a priori e a posteriori, no começo e depois? Porque essa carta é uma resposta a um comportamento que surge na igreja quando Paulo casca-o fora. Quando Paulo sai e quando começa a acontecer estas coisas, é que ele escreve esse postulado doutrinário. Então Paulo está dizendo: eu comecei aí, eu construí aí, eu edifiquei aí, eu preguei aí, eu vou agora destruir o que eu fiz? Não, eu não vou. Não é sobre isso que eu estou fazendo. Agora, quando você pega a carta de Paulo aos Gálatas, com a carta de Paulo aos Romanos, você vê em Gálatas capítulo 2, versículo 16, a incapacidade da lei de justificar. Você também vê a mesma coisa em Romanos capítulo 3, versículo 20. Você vê em Gálatas capítulo 2, versículo 13, a morte dos cristãos para a lei. Você vê também a mesma coisa em Romanos capítulo 7, versículo 4. Você vê em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, a crucificação do cristão com Cristo. Você vê a mesma coisa em Romanos capítulo 6, versículo 6. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6, você vê a justificação de Abraão, não por obras da lei, mas pela fé em Deus. Você vê também isso em Romanos capítulo 4, versículo 5. A justificação de Abraão vindo pela fé, em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Em Romanos capítulo 4, versículo 3, a mesma coisa. E em último lugar, os cristãos como filhos espirituais de Abraão, em Gálatas capítulo 3, versículo 7, e em Romanos capítulo 4, versículo 15. Então está muito bem definido, é um assunto que é, de certo modo, desgastante. Ele é pouco pregado na igreja porque ele não tem atrativo, não tem ibope, não tem emocionalidades, as pessoas não se encantam com esse tipo de assunto. Mas é um assunto que a igreja precisa saber. Qual é o assunto? Que Jesus Cristo te salvou mediante o poder da sua glória. Ele morreu em seu lugar e hoje você pode levantar a sua mão e glorificar aquele que vive e reina para todos sempre.